sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Boa tarde! Nosso programa hoje está incrível, está sendo maravilhoso estar aqui na companhia de vocês. Vocês irão adorar esse programa. Com certeza. E para começarmos com a energia lá em cima, vamos ao quadro Eles e Elas Fazem Acontecer. E hoje, nessa tarde maravilhosa, estamos aqui com a Ana Paula Caldas, uma mulher plural, veio direto de Nova York para ministrar um evento aqui no Rio de Janeiro. Ana Paula, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer e honra totalmente meu. Muito obrigada. Conta um pouquinho sobre essa mulher que é a Ana Paula Caldas, essa mulher palestrante, organizadora de eventos, que levanta outras mulheres e escritora, gente. O livro dela é maravilhoso. Conta pra gente, Ana. Na verdade, eu sou uma mulher comum, que vim do improvável, uma menina que foi criada numa favela do Rio de Janeiro, né? Eu gosto muito de falar isso, porque não importa, né, aonde você começou a sua jornada, o que importa é a visão da onde você quer chegar. Então eu acredito muito que toda sementinha que é plantada, por mais que você não vê que está crescendo, mas se você plantar numa terra fértil, por causa da sua visão, você consegue. Então Ana Paula é mãe da Mora, que tem 9 anos, foi para os Estados Unidos há 12 anos atrás, passou por uma violência doméstica, né, psicológica, que as pessoas às vezes não entendem, mas não me vitimizei, eu fui vítima, né, de um problema. Filha da Dona Eulina, que eu falo que foi a minha primeira coach, porque hoje a minha estrutura de mentoria, eu lembro muito da forma que minha mãe me ensinava as coisas, que é muito importante, sobre o posicionamento. Você está sendo criada na favela, mas você não é a favela. Você, Ana Paula, se valoriza, não tem nada contra as pessoas. Então, Ana Paula é essa, uma menina que gosta de dar crédito de toda a formação dela para Deus, porque sem Ele eu nada seria, o meu dom foi todo dado por Ele. Claro que aqui no mundo a gente precisa realmente, né, criar habilidade para o mundo, se formar, mas se você não tem dom, não adianta. Pode buscar uma habilidade, mas com dom, quando você descobre o seu dom, é melhor ainda. E eu amo o que eu faço. E você imaginava, assim, na sua vida, movimentar essa multidão de mulheres que você movimenta? No primeiro momento, não. Eu era aquela menina que queria ser administradora, mandar em todo mundo, pra ser muito honesta. Me desculpa. Hoje eu controlo, todo mundo que me conhece fala, lá vem ela querer controlar. Mas é porque eu gosto de tudo muito perfeito. Quando eu morava numa comunidade, era sujeira de um lado, água caindo, tudo nada organizado. Então eu tinha esse mania de querer organizar e controlar. Era muito intenso dentro de mim. Aí, no primeiro momento, eu não imaginava. Então, quando eu sofri o abuso, essa violência psicológica, Deus foi me enviando mulheres para levar na delegacia, perguntando coisas. Eu falava assim, Deus, por que ela está falando o que eu estou passando, eu estou ajudando, e ela está se superando e eu estou nesse problema? Depois de um certo tempo, eu entendi. Ele estava cuidando de mim para que eu pudesse alcançar essas mulheres de forma genuína, intrínseca e realmente dando um valor de sentir na pele o que ela está passando. Porque você não fala do que você leu, você fala do que você viveu. Vivi e apliquei as ferramentas que estão no meu livro, nas minhas mentorias, nessas mulheres. E você acha, Ana Paula, que já caiu a ficha? E se caiu, quando caiu? Ótimo. Depende, porque são tantas fichas, a gente deveria especificar cada ficha. Mas a ficha principal é quem sou eu. Então essa ficha realmente caiu a partir do momento que eu precisei me posicionar para entender, quando eu definir
a minha imagem pessoal, ninguém podia distorcer. Então, sim, essa ficha caiu. Ah, que bom. Essa pessoa eu sei, com certeza, quem eu sou e aonde eu quero chegar. E você lembra quando isso aconteceu? Sim, eu falo muito naquele momento do abuso psicológico, porque ele é assim, um dia a pessoa tá muito mal com você, e no outro dia ela tá muito bem, ela leva flores, ela quer te levar pra sair. E quando caiu, como foi? Então, na verdade, vivendo aquele relacionamento abusivo psicológico, eu já estava em conflito, porque eu lembro muito bem da menina, da forma que eu fui criada, como eu disse pra vocês anteriormente, que minha primeira coach foi minha mãe. Então eu falava, isso não é isso que eu busquei pra minha vida, não era isso que eu queria pra minha vida. Então naquele momento ali foi onde que eu busquei meu resgate, pra voltar a ser a mulher que eu era, sonhadora, lutadora, sabe? Então caiu ali, no momento do sofrimento. E se você pudesse explicar para as pessoas que estão em casa, quais foram os pontos fundamentais para isso acontecer, você acha? Eu acho que o ponto principal é, este não é meu lugar. Independente se antes você foi abusado por alguém, você não merece. Você sempre vai merecer o melhor. Porque algumas pessoas falam, quem veio de um relacionamento de família abusiva, não funcional. Não, meu pai e minha mãe são casados até hoje. Então eu não busquei aquilo porque eu vi aquilo. Eu não vivi aquilo. E eu acabei caindo naquilo. E eu acho também que por isso, realmente, Deus me colocou ali. Então, não existe realmente... A pessoa, ela tem que entender, não existe aquele fato dela... eu tô aqui porque eu mereço, eu tô aqui porque eu vivi isso. Não. Que é o que as pessoas de fora às vezes falam. E as pessoas acabam acreditando nisso. Que são Acreditam. merecedoras daquilo Não são ali. merecedoras. De verdade. Você merece muito mais, tenha certeza. E a partir disso tudo, surge uma Ana Paula poderosa e escritora. Como é que foi isso de escrever um livro? Qual foi a sensação? De onde veio a inspiração? Na verdade, não surgiu, foi acontecendo. Primeiro, quando criança, morando na favela, eu escrevi um livro, vou revelar aqui pra vocês. Não tem direitos autorais, acho que amanhã eu já tô gravando, então quando vocês verem, que chamava Necrotério da Favela. Era tudo que eu via lá, vivência pesada, muito mais. Eu escrevi uma vez, minha mãe fez uma limpeza em casa e sumiu com aquele livro e ali parou. Então, no tempo em que eu vivi o relacionamento abusivo, a gente não dorme muito, né? Sim. A gente perde noites de sonos e eu ficava no meu bloco de notas. E o primeiro livro que existe mesmo devido a esse relacionamento é o De Quem Foi a Culpa. Ele é patenteado, ele tem um e-book, logo logo ele vai ser lançado, mas Deus fez um mover, porque como eu estava cuidando de mulheres, em vez de trazer somente sofrimento, a ativação. Um dia Deus me acordou, eu estava 4 dias sem ver minha filha, o pai dela não deixava eu falar com ela, e aí eu acordei, ative seu poder feminino, feminina de ser cuidada por ele, não de fazer nada pelas minhas mãos, de realmente deixar tudo nas mãos deles. Primeiro que eu estava num país que eu não falava língua, eu não conheço as leis, não tinha minha família, e era somente eu e eu, mas não, era eu e Deus, então era Deus e eu tinha que colocar ele no meu lugar. Então esse livro, ele não surgiu, eu escrevia de madrugada o que eu vivia e o que eu não queria viver. E me questionava muito, muitas perguntas, é um livro de muitas perguntas. Por quê e pra quê? Por quê e pra quê? Aonde isso vai me levar? E também trazendo ressignificar a sua vida. Por isso que eu falo flourish, que é florescer. Né? Eu acho que todas as mulheres deveriam entender que elas podem florescer. Mesmo que aparentemente a terra não seja fértil. Mas se você tiver fé, regrar com as suas lágrimas, tem colheita. Em algum momento passou pela sua cabeça desistir de tudo, largar tudo, voltar pro Brasil? Sempre. Mas existe uma frase que eu falo. Desistir, não desistir pra mim é um ato de rebeldia. Não existe desistir pra mim. Eu sou rebelde. Caiu, levanta, meu amor. Ué, um dia desse eu li algo fantástico. Eu mandei pra minha irmã. Enquanto a porta que não for fechada for do caixão, ainda vivo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tem muita vida dentro de mim, tem muita vida dentro de você que tá vendo aí agora. Talvez você mesma possa não estar acreditando em você. Mas, posso te falar uma coisa? Eu acredito em você, ela acredita em você, certeza. Porque nós somos mulheres poderosas que dá poder pra outra. Exatamente. E a Ana Paula, ela fala muito sobre isso, né? De mulheres que empoderam mulheres, mulheres que levantam mulheres. Isso, com certeza, faz diferença. E eu tenho certeza que você já passou por isso também no lugar de ser levantada. Sim, muitas vezes. Né? Muitas vezes. E a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas ainda têm uma construção de competição feminina e etc. E como é que você lida quando você vê alguém que ainda tá vibrando nisso, né? Costumo dizer que Deus sempre me coloca nesse meio. Sério? É muito complicado. Porque, assim, vamos supor, eu sou uma pessoa um pouco diferente. Hoje eu não tô com meu chapéu, mas normalmente eu uso chapéu.
uso roupa diferente. A minha fala é diferente, até para os ambientes que eu estava, muitas das vezes. Então, causava aquela história da primeira impressão. Inclusive, na minha palestra, eu falo 0,1%. Nesse 0,1%, existe uma pesquisa na Universidade de New Jersey, na maior universidade de marketing, que ele diz o seguinte: o nosso cérebro, ele processa 1 minuto para dizer se eu vou com a sua cara ou não. Mas sabe por quê? O nosso cérebro desenha o que você quer da outra pessoa, não o que você é. Já viu aquela história assim, eu pensei que você era... Achei que você era super metida quando eu te conheci. Achei que não. você era super séria quando eu te conheci. Não, é porque é a pessoa. É a pessoa. Então, essas mulheres, elas chegam até mim, talvez por esta... por exemplo, por eu ser essa pessoa esse diferente, impacto que você causa, por né? esse impacto, muitas delas falam assim, a menina do chapéu e muito mais, e a gente observa. E depois quando fala, Paula, você conseguiu? Essa mulher é tão simpática. Como que você fala com essa mulher? Eu falei, não sei. Eu acho que talvez por esse meu ser livre, eu trago essa pessoa pra mim. Você também vai desarmada. E vai nessa desarmada. Relação, né? Porque às vezes a gente também já se monta e aí não vai fluir nada, Eu me né? monto só na roupa, no chapéu. Chique, linda, maravilhosa. Mas o coração é leve, tem muita entrega. Então eu acho que é por isso que eu consigo trazer essas mulheres que, a princípio, elas poderiam ter uma inveja e não flourish, porque elas estão presas, literalmente, nesse peso de querer ser o que ela não é, porque tá buscando no outro. Ser o outro, né? Ser o outro, nós exatamente. Nunca seremos Nós aquilo nunca que o seremos. outro é, nós somos o que somos. Exatamente. Né? E ela consegue realmente florescer na imagem realmente dela. Existe um versículo da Bíblia que eu gosto muito. Imagem e semelhança. Eu não vou abrir tudo. Mas a imagem e a semelhança de quem você quer espelhar. Se olhe no espelho, admire-se, goste de você mesmo. Máximo que a gente pode fazer, claro, admirar nossas mães, mulheres maravilhosas, nossas inspirações, né? Vamos combinar, você tem uma mãe maravilhosa. E outras, eu admiro você exatamente. e muito mais, mas quando eu estou sozinha, eu admiro o ser que Deus trouxe na Terra e Ele falou que eu sou imagem e semelhança dele. Então não tem como errar. Admirar a outra é diferente de você se projetar Totalmente. na outra, de você querer o que a outra tem. Totalmente. Porque nunca você vai conseguir ser exatamente igual a ninguém, né? Você tem as suas particularidades que fazem você ser especial. Sim. Né? Porque imagina se todo mundo fosse igual, se todo mundo falasse da mesma forma. Cada um tem uma história, cada um tem sua forma de estar no mundo, né? Sim. E quando a gente vai tomando consciência disso, que a gente floresce. Com certeza, Né? com certeza. É a forma eu falo, o solo está fértil ou não? Porque é vamos falar aqui, uma parábola, né? O solo está fértil ou não? Mente. O solo está fértil ou não? O que tem na sua mente? Como a sua mente está consumindo para saber se o seu solo, a sua mente, está fértil ou não? Porque você vai florescer, positivamente ou negativamente. Ou você pode ser uma flor linda, uma rosa linda, ou você pode até ser uma rosa linda, mas murchar rapidamente. Né? Isso se perde. Porque não se sustenta. Com certeza. Porque foi criado sem alma, sem verdade. Sem raiz. Sem raiz. Então, não viva essa vida, seja você. E o que você acha que a Ana Paula, de 10 anos atrás, iria falar se estivesse aqui hoje, dando entrevista pra TV, articulada como você é, né, inspirando tantas mulheres com essa história belíssima de superação? O que você acha que ela falaria? O que eu sempre falo, tenho muito orgulho disso, porque tu é um F, que eu não posso falar palavrão, não, perdão, mas porque tu é demais, mulher. Não porque você é diferente, não tem nada a ver com egocentrismo, nada a ver. É que realmente A gente reconhecer a nossa história, devemos né? reconhecer e validar Exatamente. cada passo. O primeiro reconhecimento tem que ser nosso. nosso. Porque se a gente não vê valor na nossa história, quem vai ver? Então, Ninguém. assim, não tem nada de errado Nada. quando a gente valoriza os nossos feitos. E detalhe, eu valorizo até as coisas erradas. Por isso que eu falo, eu tenho porque orgulho é o de que você, porque eu faz. aprendi isso aqui. Exato. Então eu tenho orgulho da Ana Paula toda, eu não voltaria, eu não queria voltar atrás para fazer algo diferente. Eu quero continuar na frente, indo para frente, para continuar a ser essa Ana Paula que nasceu para ser. E eu vou te pedir uma coisa, Ana. Sim. Deixa um recado pra mulher que tá assistindo a gente em casa e tá passando por uma situação semelhante com a que você passou. O que você diria pra essa mulher? Sai agora, esse lugar não te pertence. Você só tem uma ação, literalmente, sair. Não é, eu vou pegar, não, sair daqui, se projetar, imaginar o que você pode fazer para sair, criar um caixa 2, se valorizar mais, sair desse ambiente que você tá, não fique em casa. Vai, não moro longe, eu moro num lugar difícil. Vai caminhar na rua, tem um parquinho, vai sentar na rua e se respeite, em primeiro lugar. E, por último, tenha muita fé. Com certeza. Fé na natureza, fé na água. Eu tenho fé em Deus.
Eu tô falando de fé genuína. De um modo geral. De um né? modo de geral. acreditar que De aquilo é acreditar em possível. algo que é possível. Eu acredito em Deus, Uhum. poeticamente falando, porque foi ele realmente que me deu a visão Uhum. que eu tenho hoje e me sustentou por 6 anos sem minha família. Então, isso não tem preço. Com certeza. Muito obrigada, Ana. De Espero nada, que meu seja- amor. Muitas Não e tenho muitas dúvida. entrevistas que você vai ter aqui com a gente. Parabéns pela sua história, realmente inspiradora. E eu espero que você, mulher, que tenha se identificado com isso, que você tenha forças para sair dessa situação, porque como a Ana disse, você não merece isso, você é mais do que isso, e eu tenho certeza que você vai conseguir. E falando sobre conexões femininas, nós chegamos até a Ana Paula através de uma outra mulher muito forte, que é a Lilian Bonfim, que nos conectou. A Lilian Bonfim é responsável pelo movimento Mulheres que Brilham, se conectou com a Ana, né, ainda a Ana estando em Nova York, e a Ana retornará ao Brasil em maio para ser capa do lançamento da revista do Rio de Janeiro em maio. Primeiramente agradecer, né, você ter recebido esse nosso convite para ser a nossa capa. Como foi para você entender que vai ter esse destaque, ser a capa de uma revista? Eu acho que é muito interessante porque quando eu conheci o projeto Mulheres que Brilham nos Estados Unidos, foram 3 pessoas primeiro antes de eu entrar. Ana, eu vi isso aqui e é a sua cara. Ana, eu vi isso aqui e é a sua cara. Eu juro, eu fico realmente arrepiada, porque, Ana, você é uma mulher que movimenta mulheres, você é uma mulher que, quando você fala, as coisas se validam. Eu falei, mas eu não conheço o projeto. A Camila sabe, Camila, a primeira coisa que eu falei pra ela, eu tenho uma vida muito corrida e tenho o meu projeto pessoal. O que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer, mas jamais vou te atrapalhar e nunca vou falar que vou estar fazendo e não vou fazer. Né? Então, acho que essa forma, dessa forma que eu trabalhei com elas, trouxe essa aproximação. Sim. E após eu colocar aquele número grande de mulheres no evento, que eu falava, eu quero. Tem uma foto que quase a entrevista toda é a Ana Paula Pacheco. A Ana Paula P. Caldas e a Ana Paula Pacheco Caldas. Então, primeiro elas acreditaram em mim e depois a revista tem um poder maravilhoso. Sim, com certeza. Então, é algo que uma coisa validou a outra, porque eu também não iria entregar para elas algo que não validasse, que você não confiasse. Não confiasse e realmente não fosse algo com respeito e entrega verdadeira para uma mulher. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tudo que você planta, você colhe. Com então, certeza. é algo de merecimento. Todas merecem. Por isso que eu falo assim, eu não sou exclusiva. Você também pode ser a capa, porque tem essa possibilidade. Sim, com Você certeza. pode ser a capa da sua própria da revista. sua própria revista. Exatamente, que isso é fantástico. Isso Eu é acho maravilhoso. isso maravilhoso. Então, eu só sou um elo, como eu falo, um GPS, para estar conectando mulheres fortes a outras mulheres fortes. Porque realmente não existe poder retido. O poder ele tem que ser transbordado, ele tem que ser passado para frente, amplificado. Essa palavra maravilhosa. Existe um momento da fala que eu falei muito com a Camila, muito legal e tal, que as mulheres falam, mulheres que brilham, eu nem sei se eu brilho. Claro ela que fala brilha, isso. Gente. Ah, minha filha. Eu liguei pra ela, falei assim, eu posso falar o nome que ela sabe. Eu falei, Josiane, primeiro você diz que é filha amada de Deus. Porque a gente tá em oração muito mais, não sendo religiosa, gente, mais uma vez. Como que você representa a imagem e semelhança do pai falando que não brilha? Você é a menina dos olhos do Senhor. Ela, Ana, é isso mesmo. Nunca tinha parado pra isso. Eu estava no lugar de desmerecimento. Isso, ela não achava que merecia estar numa revista. E a gente encontra muitas mulheres assim. Quando a gente aborda a mulher fala, mas eu numa revista, a minha história... Como se a história dela não tivesse validação, não tivesse brilho. Né? E muitas das vezes a gente faz justamente isso. Eu tenho esse áudio, hein? Eu tenho esse áudio falando e tenho ela como testemunha. Sim, como exatamente. testemunha. Porque ela estava insegura. E não só pela parte financeira, porque as mulheres têm isso. Elas não confiam. Elas que não você investem nelas. Precisa investir em você. Porque tem um investimento atrás. Exatamente. Não dá nada de graça. Nada de graça na vida. Você respirar já tá errado. É sério. Exatamente. Então, existe essa parte do financiamento seu próprio e existe a parte do merecimento. Então, são 2 conflitos que a mulher que não acredita nela e que tem um potencial maravilhoso e vê mulheres como você, sua mãe, a Lilian, eu, fala, vai lá e faz, que se perde no meio do caminho. Com certeza. E existe uma frase fantástica, doutor Laís Ribeiro, meu amor, lá no cemitério, tem um monte de sonho enterrado, não deixa o seu sonho enterrado.
Brilhe. Verdade. Seja uma mulher que brilhe e vire capa também, porque você tem essa oportunidade. Verdade, com certeza. Isso é muito comum. As mulheres, elas pensam que elas não têm o valor suficiente. Elas olham outra mulher e falam, mas eu não sou igual a ela. Que bom que você não é igual a Maravilhoso. ela. E que é bom isso que a mesmo. gente quer. Porque ela já tá aqui, a gente Isso. quer você agora, Isso aí. né? Isso aí. Então, esse movimento, a gente acredita muito nele justamente por esse poder, Sim. né? Da mulher que nunca se imaginou num tapete vermelho, poder Forte. se ver ali, Botar né, as se roupas arrumar, lindas, se maquiagem. maquiar. A gente recebe mulheres no evento que falam, há anos eu não me maquiava. Olha só. E aí ela consegue, não que a pessoa tenha que se maquiar pra ser Sim. feliz e bonita, não é isso, mas aquilo era importante pra ela. E em algum momento só uma deixou de observação. Agora a doutora ela vem com essa nova fase dos títulos, Sim, né? Dos exatamente. honorários, Uhum. das Decorações. decorações. Então, eu acho muito válido, é muito válido. Muito válido. E eu falo, Sim, eu nunca deixei de investir em mim. exatamente. Eu Verdade. acho que você tem 100%. Dos 100%, você precisa pegar 30%, guardar todo dia, todo mês no envelope e botar assim, ó, o eu do futuro. Com certeza. Seja para uma viagem, Com certeza. que é maravilhoso, o eu do futuro pode viajar, Sim. né? Pode fazer um curso, Para fazer um curso, né? para estar na capa da revista, Isso. mas É. para o eu do futuro que deseja ser algo. Então, Exatamente, é isso. com certeza. Então, em maio estaremos com o Ana e podemos estar com você também. Se você que está nos assistindo, se você se encantou também, quer participar desse movimento, quer fazer parte disso, entre nas nossas redes, que lá você vai ter informações e se prepare para brilhar com a gente, porque a Ana Paula estará Com brilhando. certeza. Olha, seja em Nova York, seja no Rio, nós estaremos arrasando, primeiro com um look maravilhoso. Maravilhoso. E, com certeza, você também pode ser capa de revista. Let's go, gal! E agora vamos pro quadro da minha mãe, O Poder de uma Fênix. Hoje, em O Poder de uma Fênix, vamos falar sobre a importância de um momento de pausa. Nós sabemos que nós, mulheres do século XXI, temos milhares de funções. Somos consideradas mulheres plurais, por tentarmos o tempo todo equilibrar pratos, dar conta de muitas coisas. Mas será que o nosso corpo entende assim? Ele acha que está tudo ótimo dessa maneira, no vai e vem dos pratos, nas 24 horas que viram 36. Será que isso é importante? É dessa forma que o nosso corpo entende? Claro que não. O nosso corpo começa a nos chamar para conversar. E quando a gente não entende, ele começa a gritar. Então, como ele nos chama para conversar? Através do cansaço excessivo, da perda do humor, do ânimo que cai, da libido que vai embora, da insônia, do ganho de peso, de várias outras questões. Ele começa a falar todo dia um pouquinho com a gente. E quando a gente não percebe, ele cria uma pausa. E como ele cria? Com uma doença, às vezes um esgotamento físico, um esgotamento mental. E aí nessa hora a gente tem que pausar de qualquer maneira. Mas não é isso que a gente quer. Por isso hoje, no nosso episódio de O Poder de uma Fênix, vamos valorizar a pausa. Por isso estamos indo na Ilha da Gigoia. Vem com a gente! Quando a mulher desacelera e entra em contato com a natureza, algo muito interessante acontece no nosso organismo. O nosso corpo começa a liberar substâncias importantes para o nosso bem-estar, como a serotonina, dopamina, endorfina, que são conhecidos como os hormônios da felicidade. Eles melhoram o nosso humor, a nossa sensação de prazer e motivação e nos permite um melhor relaxamento e bem-estar. As pausas vêm como se fosse um remédio, uma melhora para a nossa alma, para a nossa vida. E essas pequenas pausas ajudam a reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando o cortisol diminui, o corpo inteiro agradece. Às vezes, na agitação do dia a dia, a gente pensa que não tem tempo para pausar, que não é possível fazer uma parada. Mas muitas vezes o que falta é planejamento e organização. Algumas coisas podem ser delegadas, podemos ter prioridades maiores para conosco. É muito importante que a mulher perceba a necessidade que ela tem de tirar um tempo, um momento para si mesma. E é aí que a força dos 5 R's da Fênix chega para te motivar
a refletir sobre isso. Resistência, resistir ao excesso de pressa. Resiliência, aprender a respeitar os limites do seu corpo. Renovação, permitir que a natureza renove nossas energias. Reinvenção, criar novas formas de viver a rotina. Ressignificação é entender que a pausa não é para parar, é para criar uma nova rota, dar um novo destino à tua história. E depois da força dos 5 R's da Fênix, vamos agora às nossas dicas. Hoje preparamos 3 atitudes simples porque nós queremos que você passe a seguir essas dicas, hein? Vamos lá! A dica número 1 é caminhar ao ar livre, pelo menos uma vez por semana. Dica número 2, reserve um momento do seu dia para se manter em silêncio, para uma contemplação, para a organização da sua saúde física e mental. E a dica número 3 é para você criar pequenos rituais de autocuidado, um chá, um momento de um banho relaxante, ouvir uma música gostosa, uma meditação, caminhar na praia, enfim, alguma coisa que melhore a sua autoestima e com isso promova um autocuidado maior. Espero que vocês tenham gostado das dicas, da força dos 5 R's, desse momento maravilhoso de pausa, dedicado a vocês também. E estamos no mês das mulheres e continuamos parabenizando todas as fênix e entendendo que ser fênix também é pausar. E agora o meu quadro, Primeiro a Mente. Olá, pessoal! Vocês já devem ter percebido que o nosso programa de hoje está em outro ritmo, um ritmo de mais contemplação à natureza, e é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje no Primeiro a Mente. Dos momentos em que a nossa mente pede uma pausa, uma outra forma de estar no mundo. A mente humana não foi feita para ser sobrecarregada com estímulos 24 horas por dia. E nós sabemos que cada vez mais os estímulos luminosos, sonoros, as telas fazem parte do nosso cotidiano. Por outro lado, a gente percebe que cada vez menos as pessoas têm se dedicado a viver momentos de contemplação, de observar a natureza, de andar descalço no gramado, de tomar um banho de chuva. Tudo isso é importante para a nossa mente. Nós já entendemos que o contato com a natureza ele é benéfico para o nosso cérebro. Quando nós estamos em um momento com essa maior conexão, o nosso cortisol reduz, o nosso estresse diminui, a nossa respiração tende a ficar mais lenta, consequentemente nos sentimos menos ansiosos. Então, o nosso corpo responde a esse contato de maneira imediata. Esse é o motivo pelo qual algumas pessoas referem se sentir mais leves, mais tranquilas, depois de um dia de contato intenso com a natureza. Isso não é mero acaso, isso é ciência, isso é biologia. Então, de fato, o nosso corpo e a nossa mente respondem a esses momentos. Mas o que nós sabemos é que cada vez mais as pessoas tentam preencher silêncios. Você já reparou que quando a gente está numa sala de espera ou esperando um pedido no restaurante, a gente não consegue simplesmente ficar em silêncio sem fazer nada? A gente logo ocupa o nosso tempo mexendo no telefone, rolando a tela, a gente não tem mais um momento de contemplação, a gente não sustenta mais o silêncio. Parece que isso tem que ser preenchido com algum tipo de atividade o tempo inteiro. E isso não é saudável para a nossa mente. Esses momentos de fazer nada, eles são importantíssimos, né? Nas regiões mediterrâneas, a gente fala muito do dolce far niente, que é o doce fazer nada, que dentro da medicina mediterrânea, né, além das questões alimentares, de atividade física, um dos motivos das pessoas desses locais viverem mais é justamente essa contemplação do nada. São populações que apreciam os momentos em que elas não estão envolvidas em nenhum tipo de atividade produtiva. Porque não ser produtivo, às vezes, é a coisa mais produtiva que a gente pode fazer, né? A gente tem essa pressão de estar sempre trabalhando, de estar sempre estudando, de estar sempre gerando algum tipo de conteúdo que nós entendemos, entre aspas, como útil. Mas, às vezes, a coisa mais útil que a gente tem
a fazer pela nossa saúde é realmente contemplar a natureza, ficar um pouco mais tranquilo, deixar o nosso ritmo desacelerar, porque isso vai trazer benefícios para a gente a curto, a médio e a longo prazo também. Atualmente, nós vivemos sempre em alerta, como se estivéssemos com medo de ficar por fora do que está acontecendo, de estar perdendo algo. A gente tem até um termo para isso, que é FMO, Fear of Missing Off, que é o medo de perder alguma coisa. A gente tem que estar sempre atenado, sempre conectado. O medo de estar acontecendo alguma coisa e a gente não está sabendo o que está acontecendo, isso tudo vai gerando mais estresse, isso tudo vai fazendo mal para a nossa mente e para o nosso corpo. Então, por vezes, é necessário se desinformar um pouco, né? Deixar um pouco de lado tudo isso, essas enxurradas de informações e notificações e mensagens nos aplicativos de mensagens, e mensagens nas redes sociais que eram para ser mais prazerosas e leves, telefone tocando, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso acaba sobrecarregando a nossa mente. Então, as pausas, elas são necessárias, inclusive para aumentar a nossa produtividade. É uma coisa que eu sempre falo, né? O descanso é uma das etapas da aquisição de conhecimento, é uma das etapas de uma maior produtividade. E quando eu falo descanso, eu não estou falando apenas de dormir. Eu estou falando de momentos como esse que nós vivemos, nesse passeio maravilhoso que nós fizemos nessa ilha, né? Nós pudemos relaxar, pudemos caminhar, e foi ótimo para a nossa mente, para o nosso corpo e para o nosso bem-estar de um modo geral. Agora, 5 dicas para cuidar da sua mente através da pausa. Dica número 1. Aprenda a apreciar o silêncio. Nem todo silêncio precisa ser preenchido por um telefone, por uma tela. Faz bem para a gente ter esses momentos sem estímulos sonoros. Dica número 2. Caminhe em lugares em que você possa ter contato com a natureza. Um parque, uma praça, praia, cachoeira, enfim, um contato com o verde. Isso faz bem para o seu corpo e para a sua mente. Dica número 3, respire conscientemente. Respirar com consciência desse movimento da respiração que nós fazemos diminui o estresse e a ansiedade. Dica número 4, crie pequenos rituais de pausas, como o chá, momento de leitura de um livro, contato com hobbies, manuais. Tudo isso ajuda a gente a ficar mais relaxado. E dica número 5, permita-se desacelerar. Descansar não é perda de tempo, pelo contrário, você está ganhando qualidade de vida, ganhando mais relaxamento e, consequentemente, ganhando mais produtividade. Conclusão: cuidar da mente também é aprender a pausar. E como eu sempre lembro você, primeiro a mente. Semana que vem tem mais. Sua celebração abraçada pela Mata Atlântica. Um espaço para eventos atemporais e elegantes. Conheça o Além do Sonho Eventos. Um lugar onde sonhos se tornam realidade. Falar da Lutur Paris para mim hoje é um privilégio. Essa empresa ela foi um presente do coração de Deus para minha vida e que me permitiu hoje viver em Paris com o Brasil bem pertinho de mim. Nós acolhemos aqui brasileiros de todos os lugares do Brasil porque nós criamos essa empresa, essa agência voltada para o atendimento exclusivo do turista brasileiro que chega por aqui. Nós somos a única agência que tem esse tipo de serviço para brasileiros aqui em Paris, além de cuidar dos seus passeios, tudo personalizado sob medida, com uma equipe que é treinada dia a dia, capacitada, desenvolvida para tornar a sua experiência muito melhor. Nós temos um plantão 24 horas para cuidar de tudo que você precisa por aqui, além da melhor consultoria de viagem que você pode contar, guias para te acompanhar em visitas guiadas pelo Louvre, Castelo de Versalhes, enfim. Nós estamos esperando você para tornar a sua experiência muito melhor. E agora o quadro do Dudu Garcia, Cultura que Acontece.
Olá, hoje Cultura que Acontece vai falar sobre como a cultura é resguardada, é salva, é protegida. Vocês já ouviram falar sobre o patrimônio imaterial? Ele é diferente do patrimônio material. Patrimônio material são os prédios, são as esculturas, são as pinturas, tudo que é palpável. O imaterial não, são as expressões populares, como a gente falou sobre várias ao longo desse nosso programa. Mas é importante a gente saber muitas coisas que o patrimônio imaterial protege. O patrimônio imaterial é tudo aquilo que vai passar de geração em geração sem precisar ser tocado. Não é palpável, mas que está aí dentro da nossa realidade. Por exemplo, uma música, uma dança, uma forma de se fazer um crochê, uma forma de se tramar o capim dourado e muitas outras formas de fazer e acontecer uma expressão popular. Então, o patrimônio material, ele tem categorias. Vamos ver essas categorias quais são? Porque quem é responsável por pesquisar e guardar no Brasil é o IPHAN. IPHAN é um órgão responsável por tudo isso. Então ele vai dividir entre categorias. A primeira categoria que a gente vai falar aqui é do saber. O saber fazer, como o cotidiano de uma comunidade ou de um grupo transforma a natureza em cultura. Então, um modo de se fazer um queijo em Minas, um modo de se fazer um trançado lá de um capim dourado, um modo de se fazer também bebidas. Então, tudo isso é uma das categorias para se tornar um patrimônio imaterial. Uma outra categoria são as celebrações. Celebrações que é como aquele cotidiano daquele grupo, daquela comunidade, daquela cidade festeja e celebra. Então, eles vão celebrar os nascimentos, os batismos, a morte, datas comemorativas. Então, como esses festejos que também é importante a gente falar que tudo isso é passado de geração em geração. Então, os festejos como o Círio de Nazaré também são patrimônios imateriais do Brasil. Nós temos também forma e expressão, que é como o brasileiro se comunica através do seu corpo, do seu movimento, do seu som. Então, a capoeira, o frevo, o maracatu, o samba, tudo isso é como o brasileiro se comunica através da sua cultura, através da sua arte. Então, também faz parte da categoria. E outra categoria, os lugares onde acontece, como feiras. Uma das dúvidas que as pessoas têm é por que proteger esses patrimônios imateriais. Então, a ideia é que de proteger, salvaguardar, é para que isso não se acabe, para que se tenha políticas voltadas para o incentivo, porque se não é transmitido por gerações, aquilo pode se acabar e se perder, e que é uma pena para a nossa cultura brasileira. Então, é uma ideia se preservar aquilo, incentivar, buscar políticas públicas que façam com que aquilo tenha um incentivo, até um incentivo fiscal, financeiro, para que tenha continuidade e que ao longo de muitas e muitas décadas aquilo se preserve e não se perca. Ou também para que sirva de memória, para que a gente possa ter um acervo, que a gente possa voltar naquilo e muitas das vezes até resgatar, porque está registrado. Aonde, Dudu, eu posso saber disso, buscar informações sobre o que é um patrimônio imaterial, quais são os patrimônios imateriais? No site do IPHAN você encontra o dossiê, que é uma pesquisa muito grande, que vão passar por essas categorias que eu falei, que apresenta. Então você consegue entrar no site e achar esses patrimônios imateriais. Espero que tenham gostado. Até o próximo encontro. E agora o quadro Dona Miúda.
estamos aqui na comunidade quilombola Mumbuca, aqui na região do Jalapão. Estamos fazendo parte do quadro, né, do programa Acontece Aqui em Família. E nesse quadro a gente hoje abre as portas de Mumbuca, né, no quadro Dona Miúda. E a primeira visita de hoje, né, que a gente vai fazer é aqui no oficina da Viola de Buriti, onde acontecem várias apresentações aqui na comunidade. Esse quadro a gente vai poder viajar, né, fazer um tour pela comunidade, na cultura, na história, na culinária, e a gente está assim, super honrado de estar participando aí desse quadro. Venham conhecer agora, né, um pouco desse artista do Orley. Olá, meu nome é Orley, moro aqui na comunidade Mumbuca, aqui estou no meu espaço aqui eu faço os brinquedos de Buriti, faço juntamente aqui com meus meninos aqui da comunidade Mumbuca. E aqui eu tenho a viola de Buriti e vou cantar para vocês, ó. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Nós estamos com alegria. A Mumbuca ama você. A Mumbuca ama você. Depois dessa moda boa, né, de ouvir nosso mestre Orley, cantor, compositor, né, artesão aqui da comunidade Mumbuca, a gente vai conversar um pouquinho com ele, né, perguntando para ele o que inspira ele, o que inspirou ele a seguir nessa tradição da viola de Buriti. E com quem que ele aprendeu, né, confeccionar e também a tocar essa viola. Olá, meu nome é Orley. Eu aprendi com meu pai um pouco e com o meu primo Maurício tocar a viola de Buriti. E essa inspiração da viola de Buriti, dos brinquedos aqui, eu vou ensinar as crianças aqui da comunidade Mumbuca a fazer as musguinhas, fazer os brinquedos para brincar. Isso é muito importante para a nossa comunidade. As composições que você faz relatam o quê? Tratam o quê aqui da comunidade? As composições que nós faz aqui, que nós escrevemos as composições das músicas, sobre umas plantas que tem aqui na nossa região, do babatimão, do coco catulé, do murici, do pulsar. As letras das músicas da nossa composição é daqui mesmo do Jalapão. Quem você recebe aqui nesse espaço? Aqui nós recebemos os turistas que vêm passear no nosso Jalapão. Aí nós fazemos uma oficina para eles aqui, ensina a tocar, fazer os brinquedos de Buriti. Isso é muito importante para nossa comunidade. Para fechar esse momento, cante uma música de sua autoria aí pra gente fechar. E é um prazer estar aqui com o Orley, né, na oficina Viola de Buriti. Eu moro no Jalapão e tenho orgulho de dizer: esse lugar é bonito, é difícil de esquecer. Oh, Jalapão, oh, Jalapão, oh, Jalapão, você é minha paixão. Violinha de vereda, violinha de vereda, viola de Buriti. Violinha de vereda, viola de Buriti. Quando eu toco essa viola, essa menina, como é bom lembrar de ti. Quando eu toco essa viola, essa menina, como é bom lembrar de ti. Violinha de vereda, violinha de... Quando eu toco essa viola, essa menina, como é bom lembrar. Tem assunto, toca essa menina, como é bom saber tocar. Quando vem as tombas, toca essa menina, como é bom saber tocar. Meu capim dourado que nasceu no campo semeado. Agora vamos ficar com esse quadro que eu tenho certeza que vocês amam. É geladinho, hein? Deixei
preparando no capricho. Qual o chá de hoje? Então, o chá de hoje é o vibrante, porque requer muita atenção o tema que a gente vai abordar aqui. E qual o tema, gente? Golpes na internet. Importantíssimo falarmos sobre isso, né? Cada dia mais frequente, cada dia mais refinados e cada dia mais difícil de detectar que eles estão acontecendo. Eu acredito que todo mundo tem alguém próximo que já passou por algum tipo de golpe. Ou pelo menos alguém tentou aplicar algum golpe, né? E isso nos traz uma incerteza muito grande, né, no nosso dia a dia, porque nós precisamos utilizar demais as redes sociais. Sim. E a gente às vezes fica naquela insegurança de com quem a gente está falando, se essa questão está sendo uma questão certa, correta. Então, vamos passar um checklist de coisas importantes para não sair desses golpes? Sim, eu acho muito importante que a gente discuta muito esse tema, né? Que esse tema seja levado para vários locais de grande importância, como escolas, igrejas, comunidades, encontros, né? Porque às vezes a pessoa que sofreu um golpe, ela não vê, né? Fica constrangida. E aí ela não quer contar isso para as outras pessoas. E sim, porque é realmente um momento de constrangimento, né? Sim. Quando você entende que o que aconteceu com você era alguma coisa teoricamente fácil de você evitar, né? Mas essas pessoas, elas são manipuladoras, né? Elas manipulam de uma maneira que você cai no golpe. Inclusive, tem uma curiosidade sobre isso. As pessoas acham que o psicopata é aquele do filme que mata, comete vários crimes, assassinatos, Esse etc. Esse né? é o que a gente conhece como psicopata. Mas você sabia que a maior parte das pessoas, né, que são os psicopatas, que têm o transtorno da personalidade antissocial, são estelionatários? São as pessoas que fazem esses golpes. Porque pensa bem, você é uma pessoa de bem, conseguiria tirar o dinheiro de alguém com essa naturalidade sem sentir um grande remorso? Eu não me vejo nessa situação, desenvolver nesse papel, em hipótese alguma na minha vida. Exatamente. Então, grande parte dos psicopatas são estelionatários, são golpistas, estão em cargos de poder, porque essas pessoas não têm escrúpulos, elas não têm limites éticos, elas não têm a empatia que te faz frear essas ações, né? Que te faz colocar no lugar do outro e pensar que você não faria isso, né? Então, parte desses golpes são cometidos por esses psicopatas. Na maioria das vezes, né, a grande procura são por pessoas em situação de vulnerabilidade. Exatamente. É um absurdo aquele golpe que existe quando a pessoa está dentro do hospital, que alguém liga com um familiar dizendo que para conseguir o medicamento para usar naquele hospital, aquele familiar tem que dispor de uma quantia exorbitante para salvar a vida do seu familiar. Então a pessoa está naquele momento de fragilidade, pensando, se eu não pagar, meu ente querido pode morrer, e a pessoa faz o pagamento. Então, os hospitais não fazem esse tipo de ligação. Se você tiver um familiar internado e supostamente receber uma ligação do hospital dizendo que você precisa fazer uma quantia imediatamente para salvar a vida daquela pessoa, não faça. Não faça, tenha essa conversa presencialmente. Vai lá no hospital, pergunta se isso está acontecendo, porque você está diante de um golpe. Um golpe muito sério. E hoje a gente já encontra em vários hospitais que a gente entra, esses lembretes, atenção, nós falando fazemos esse tipo de ligação sobre essa situação, que é uma situação muito séria, Sim, né? Um momento seríssimo. de grande vulnerabilidade do familiar, né? Que recebe essa ligação. Cuidar da saúde também é cuidar da segurança digital. Com certeza. Precisamos estar atentas, né? E atentos para que a gente evite o máximo possível de cair em golpe. E caso aconteça, também não achar que você foi uma pessoa que não sabia entender, se vê como uma pessoa sem uma inteligência, né? Isso pode acontecer com qualquer um, as medidas devem ser tomadas, né? E antes de clicar, a gente deve pensar. Com certeza. Agora vamos para o nosso chazinho. Dica que vocês amam, dica que acontece.
segunda dica que acontece de hoje, a dica é para quem está indo para Paris e quer esticar um pouquinho o roteiro. Estamos em uma cidade que fica a 2 horas de Paris de trem. Lyon, uma cidade super charmosa, berço de diversas personalidades francesas. Então vocês vão conhecer comigo, vamos lá? Que legal. La Crayole, La Gourmet, a torre e a igreja que a gente acabou de ver. Muito legal. É um mapa em 3D. Se vocês repararem aqui, é o rio mesmo. E eles já deixam estrategicamente para coletar água. Então vamos lá à nossa dica completa? Acompanha com a gente. Chegar em Lyon por si só já é uma experiência. Nós compramos o ticket com antecedência, saímos da Gare de Lyon em Paris, que é de fácil acesso na cidade, pegamos o trem que foi silencioso, confortável e em aproximadamente 2 horas nós chegamos em Lyon. Um dos pontos mais emblemáticos da cidade é a Catedral de Saint-Gilles. E lá tem um ponto que me chamou muita atenção, que é o famoso relógio astronômico. Ele foi construído no século XIV e foi aperfeiçoado ao longo dos séculos. E então ele não marca apenas horas, ele marca ciclos também, porque ele mostra a posição do Sol, da Lua, das constelações, acompanha o calendário, festas religiosas e em determinados momentos dos dias, pequenas figuras entram em movimento como se encenassem o próprio passar do tempo. Um documento datado de 1383 já menciona a existência desse relógio. E na época da sua construção, acreditava-se que o Sol girava ao redor da Terra e não o contrário. Esse relógio já sofreu 3 grandes incêndios e ele foi reparado várias vezes, mas a maior parte do seu mecanismo ainda é o original. Na face principal do relógio, tem um círculo inferior que é um calendário perpétuo válido por 66 anos. Atualmente ele está ajustado até 2089. E no toque das horas, uma sequência de eventos acontece nesse relógio. O anjo da esquerda vira sua ampulheta, o galo canta e bate as asas, o guarda suíço começa sua ronda, os anjos da galeria tocam sinos no início de um hino e o anjo da direita marca o ritmo. Ou seja, o relógio já é um evento à parte em Lyon. Lyon também é o berço de algumas personalidades. E nós encontramos um muro na cidade contando um pouquinho das pessoas que fazem parte dessa história. É a cidade do autor do Pequeno Príncipe. Então vocês encontram muitos souvenirs sobre o Pequeno Príncipe na cidade. E é uma coisa mais linda que a outra, dá vontade de levar tudo para casa. Também é a cidade berço dos irmãos que criaram o cinema, os irmãos Lumière. Ou seja, Lyon tem muita história, tem muita cultura, vale muito a pena visitar. E outro ponto belíssimo dessa cidade é uma escultura monumental que foi criada pelo mesmo artista da Estátua da Liberdade, mas que, curiosamente, não foi feita para Lyon. A fonte, Fontaine Bartholdi, foi originalmente pensada para Bordeaux, mas a obra foi recusada e Lyon acolheu. E aí tinha um problema, a escultura estava pronta. E ela tinha uma narrativa pensada para Bordeaux. Então, uma opção era mudar a obra e a outra era ressignificar a história. E Lyon escolheu a segunda opção. Então, a figura feminina passou a representar a França e os cavalos, com sua força e intensidade, passaram a simbolizar os grandes rios da França. Outra curiosidade acerca da cidade é que, antigamente, a quantidade de janelas nas casas simbolizava a riqueza daquela família. Então vocês vão encontrar muitas casas com múltiplas janelas. E uma dica do que se comprar em Lyon são trufas negras. Vocês vão encontrar várias lojas que utilizam esse ingrediente para preparados, no mel, no azeite e trufas mesmo sendo vendidas e num valor que vale a pena. E esse foi mais um pedacinho da França para vocês. Semana que vem tem mais. Au revoir! E agora fiquem com esse quadro que eu tenho certeza que vocês vão amar. E esse é o quadro Mulheres que Brilham na TV, diretamente para o programa Acontece Aqui. E nesse lindo dia de estreia está acontecendo uma oficina de comunicação para o palco, para a televisão, com mulheres empreendedoras que, além de empreenderem, têm histórias
muita superação, propósito e estão escrevendo um lindo legado. O dia está incrível, repleto de energia positiva, aprendizados. Quer conferir tudo que está rolando no dia de hoje? Então está no ar, Mulheres que Brilham na TV, no programa Acontece Aqui. E na estreia do quadro Mulheres que Brilham na TV, no programa Acontece Aqui, aconteceu uma oficina de comunicação que reuniu empresárias de várias regiões do Brasil decididas a elevar o seu posicionamento, autoridade, e durante a experiência foi testado foco, dicção, comunicação, expressão não verbal, domínio das emoções e mais. Foi um encontro de networking real, geração de negócios e mulheres que decidiram ocupar novos espaços, inclusive em rede nacional. Agora elas estão prontas para se apresentar ao mundo. Quer saber quem são e qual o seu propósito? Eu sou Ellen Assad e transformo vidas através do melhor benefício previdenciário. Sou Selma Nali. Ajudo mulheres a ressignificar os traumas vivenciados no passado. Sou Denilza Soares e o meu propósito é elevar a autoestima das mulheres. Sou Maria Cláudia Vieira, vivi uma carreira de desafios e hoje te empodero com coragem. Roberta Reis, guardiã do sagrado feminino. Meu propósito é curar e acolher o seu feminino. Sou a Vivalda Candeia, elevo o empoderamento feminino através da beleza. O nosso primeiro programa não poderia ter sido mais especial. Foi um dia repleto de muito aprendizado, conexões valiosas, insights, ideias e principalmente muita inspiração, porque nós, Mulheres que Brilham, acreditamos que cada história é única e é exatamente isso que brilha e ilumina. Mas afinal, o que essas mulheres têm em comum? Nós deixamos rastros de inspiração pelo caminho. Esse é um momento de inspiração porque eu acredito muito que dentro de cada uma de nós existe uma luz e um talento. Quando na minha vida que eu ia pensar que eu ia estar aqui com tantas mulheres dignas, né, de aplausos, mulheres fortes? Nunca imaginei. Então, quer dizer, a gente tem que estar preparada sim. E a hora que surgir essa oportunidade, você agarra essa oportunidade. Estejam prontas. O extraordinário de Deus chega em dias comuns. Eu estou aqui não só me representando, mas representando todas as mulheres que passaram pela mesma história que a minha. Muitas mulheres que têm um sonho, mas acham que não é capaz. Sou capaz, é possível. Ela conseguiu, eu vou conseguir. A gente consegue se inspirar. Eu resolvi lutar e mudar a minha história. E o mais importante é isso, mudar a história apesar dos problemas. Parando muito com a vida dos outros, principalmente redes sociais. A gente vê pessoas postando viagem, postando as conquistas, e a gente quer que a gente chegue naquele lugar sem trabalho, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar e a gente precisa entender por que a pessoa chegou até aí. E esse foi o primeiro dia de gravação do quadro Mulheres que Brilham na TV. Aqui no programa Acontece Aqui, com convidadas pra lá de especiais. Quero agradecer, parabenizar e que vocês digam em uma palavra o que significou esse momento tão impactante. Inspiração, resiliência, coragem, realização, superação, recomeço. E é sobre isso que você começa a sua semana muito inspirado, muito inspirada. E semana que vem temos um encontro marcado. Eu te vejo lá. Chegando ao final de mais um programa Acontece Aqui em Família. Mas espero vocês domingo que vem para estarem conosco novamente. E se bater aquela saudade durante a semana, você pode recorrer às nossas redes, mandar vídeo, mandar mensagem, tirar dúvida. É um prazer ter você com a gente. Afinal de contas, tudo que acontece, acontece aqui.
Da tela pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude. É o programa que conecta com saúde.